de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti. Sob o impulso do Espírito Santo, nós iremos a ti. E nesta segunda-feira da 29ª semana do Tempo Comum, meu irmão, minha irmã, mais uma vez a Igreja nos oferece a palavra da sua tradição. Hoje, continuando a ouvir um trecho mais da Carta à Proba de Santo Agostinho, Bispo, do século V da nossa era cristã. O texto traz como título na Liturgia das Horas o seguinte: em horas determinadas, concentremos o Espírito para orar. Ouçamos então atentamente essa palavra da Igreja, que nos é dirigida no dia de hoje como uma catequese, para iluminar nosso caminho, nos fortalecer ainda mais na fé. Desejemos sempre a vida feliz que vem do Senhor Deus, e assim oraremos sempre. Todavia, por causa de cuidados e interesses outros, que de certo modo arrefecem o desejo, concentramos em horas determinadas o Espírito para orar. As palavras da oração nos ajudam a manter a atenção naquilo que desejamos, para não acontecer que, tendo começado a arrefecer, não se esfrie completamente e se extinga de todo, se não for reacendido com mais frequência. Por isso, as palavras do apóstolo: sejam vossos pedidos conhecidos junto de Deus, não devem ser entendidas no sentido de que Deus os conheça, Ele que na realidade já os conhece antes de existirem, mas em nosso favor sejam conhecidos junto de Deus por sua tolerância, não junto dos homens por sua jactância. Sendo assim, se tem o tempo de orar longamente, sem que sejam prejudicadas as outras ações boas e necessárias, isto não é mal nem inútil, embora, como disse, também nelas sempre se deva orar pelo desejo. Também orar por muito tempo não é o mesmo que orar com muitas palavras, como pensam alguns. Uma coisa é a palavra em excesso, outra é a constância do afeto. Pois do próprio Senhor se escreveu que passava noites em oração e que orava demoradamente, e nisto, o que fazia a não ser dar-nos o exemplo? Ele que no tempo é o intercessor oportuno, e com o Pai, aquele que eternamente nos atende. Conta-se que os monges no Egito fazem frequentes orações, mas brevíssimas, à maneira de tiros súbitos, para que a intenção aplicada com toda a vigilância e tão necessária ao orante não venha a dissipar-se e afrouxar pela excessiva demora. Ensinam ao mesmo tempo com clareza que se a atenção não consegue permanecer desperta, não deve ser enfraquecida. E se permanecer desperta, não deve ser logo cortada.
Não haja, pois, na oração muitas palavras, mas não falte muita súplica, se a intenção continuar ardente. Porque falar demais ao orar é tratar de coisa necessária com palavras supérfluas. Porém, rogar muito é, com frequente e piedoso clamor do coração, bater a porta daquele a quem imploramos. Nesta questão, trata-se mais de gemidos do que de palavras, mais de chorar do que de falar, porque ele põe nossas lágrimas diante de si, e nosso gemido não passa despercebido. Aquele que tudo criou pela palavra e não precisa das palavras humanas. Amém. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez, diante de mais um trecho da carta à prova de Santo Agostinho, o bispo de Hipona vem nos ensinar o valor da oração, o significado da oração e como deve ser a oração. Já tinha dito Santo Agostinho que a oração ela deve nascer do afeto. Ela vai produzir os efeitos de acordo com o afeto, com o desejo de estar na presença de Deus. E isso, meu irmão, minha irmã, pode acontecer durante todo o dia. Cada hora do nosso dia tem que ser oração. Se estamos no nosso trabalho, devemos pensar em Deus. Se estamos no nosso lazer, também devemos pensar em Deus e colocar em suas mãos tudo. Se estamos nos nossos estudos ou outros afazeres diários, devemos ter o nosso pensamento voltado para Deus, nossos afetos voltados para Deus. Isso tudo é oração. Mas Santo Agostinho, de algum modo, diz que devemos também reservar um horário, reservar momentos no dia para podermos estar na presença de Deus de modo mais efetivo. A nossa oração pessoal, o nosso encontro diário com Deus naquele momento. E nos exorta Santo Agostinho, nos lembrando que estar um longo tempo em oração não significa estar um longo tempo repetindo palavras, multiplicando palavras. Só de estar na presença de Deus, deixando-se conduzir por Ele. Naquele momento que eu escolhi no meu dia para ouvi-lo e para falar com Ele. Isso me faz lembrar de São João Maria Vianney, o cura d'Ars. Dizem que o cura d'Ars, muitos vinham de toda a parte do mundo conhecido no seu tempo, até o vilarejo de Ars, na França, só para ver o pároco de Ars rezar. E aqueles que testemunharam dizem que ele era capaz de ficar horas diante do sacrário sem dizer uma palavra. E conta-se que um jornalista da época, depois de um momento de oração de São João Maria Vianney, ele vai até o pároco e diz: Padre João, reparei que o senhor estava ali em oração, falando com Jesus. E o que o senhor dizia para ele? O que o senhor falava com ele? E o pároco de Ars respondeu: eu não dizia nada. Eu estava ali olhando para ele e ele olhando para mim. Eu olhando para ele
e Ele olhando para mim. É o sentido da verdadeira oração, irmãos. Sentir-se na presença de Deus, contemplando. Quando for necessário usar palavras, nós usamos. Mas estar vivendo uma oração de qualidade não significa estar multiplicando palavras, mas significa ter o tempo para Deus, mesmo que seja para olhar para Ele e deixá-lo olhar para nós. E nesta segunda-feira da 29ª semana do Tempo Comum, convido você, meu irmão, minha irmã, mais uma vez, a colocar-se comigo diante de Nossa Senhora, da mãezinha querida, da mãezinha do céu. Ela que é nossa intercessora, ela que mais perto do seu Filho Jesus está e por isso pode rezar por nós. Coloquemos nas mãos de Nossa Senhora nossos pedidos, preces, agradecimentos, aquelas pessoas que queremos apresentar a Deus de um modo especial no dia de hoje, aquelas situações que nós estamos vivendo, que desejamos profundamente que chegue até Jesus. Nas mãos da Mãe, temos a certeza de que serão apresentadas a Jesus e Ele não se negará em nos ouvir e nos responder, se tudo contribuir para a nossa salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha uma segunda-feira abençoada. Que você não perca a oportunidade de cada hora deste dia ser um encontro com o Senhor. Criar mais intimidade com Deus. Sentir um afeto sempre maior por essa amizade. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fraqueza em nossa bondade, com nossa riqueza em nossa carência,